Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos continuar nosso assunto de história. Na aula passada nós falamos sobre os jesuítas no Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os quilombos, vai ser só uma introdução. Aí nós vamos continuar essa aula depois. Então, nós vamos falar aqui, vamos pegar como referência o Quilombo dos Palmares. É claro que não teve só o Quilombo dos Palmares. Nós tivemos no Brasil vários quilombos de resistência, mas o Quilombo dos Palmares se destacou e nós vamos ver por que ele vai ser um grande destaque. Primeiro, porque vai ser o maior símbolo de resistência negra. Tanto é que foram mais de 100 anos de existência de Quilombos dos Palmares e ficou como uma referência à resistência, à escravidão no Brasil, porque, como nós sabemos, os negros aqui, os negros africanos, passaram por períodos de sofrimento durante a colonização. Então, era naturalizado, os portugueses, os europeus, queriam naturalizar essa prática, como se fosse natural, como se os negros africanos não fossem realmente pessoas, fossem objetos. E é claro que a maioria deles tinham consciência, sim, de que não eram objetos, eram seres humanos, que tinham direito à liberdade, que tinham direito a viver a vida deles do jeito que eles quisessem, ou pelo menos o mínimo, o básico de condição humana. Então, eles começaram a fugir das fazendas. E é engraçado porque nos livros antigos de história, algumas imagens eram colocadas como se o negro fosse fujão, como se o negro tivesse fugido, como se fosse propriedade do homem do dono da fazenda, como se fosse propriedade dos grandes fazendeiros. E, na verdade, ele estava correndo para a liberdade dele, para viver a vida dele. E aí, para onde é que eles fugiam, gente? Eram os quilombos, que eram lugares afastados, escondidos. Eles viviam de forma escondida mesmo, para poder evitar conflito, ter um momento de paz na vida deles. E aqui, o Quilombo dos Palmares ficava na divisa entre Alagoas e Pernambuco. O começo do Quilombo dos Palmares, esse nome, é por causa das palmeiras que existia nessa região. Então, era a região de palmeiras muito bonitas, grandes. E aí, por causa disso, ficou conhecida como o Quilombo das Palmeiras, Quilombo dos Palmares. Tá? Então, por que ele é importante assim? Mais de 100 anos de existência. E é engraçado porque a gente pensa que os quilombos tinham só pessoas negras, com só crenças africanas, né? Mas, na verdade, vai acontecer no quilombo influência de várias culturas, aculturamento, religiões diversas. Inclusive, as religiões elas vão se transformando com o tempo. Por exemplo, tinha nos quilombos indígenas, tinha até os brancos que eram marginalizados, os brancos que sofriam na sociedade portuguesa, na colônia portuguesa, e as religiões diversas, inclusive muitos que tinham fugido das fazendas, continuavam com o catolicismo romano, o catolicismo negro, enfim, os indígenas continuavam cultuando os seus deuses. Então, aconteceu que as culturas elas vão influenciando, construindo novas identidades, construindo a identidade brasileira. Então, os quilombos não eram lugar só de negros, como é de jeito pejorativo, como as pessoas colocam, né? O quilombo era só de negro. Não, isso é pejorativo. O quilombo era lugar de pessoas que queriam viver fora desse padrão português que era colocado, esse padrão patriarcal, esse padrão que era colocado de beleza, padrão de status social. Então, eles queriam fugir disso tudo. Eles queriam fugir dessa normatização. Então, tinha em torno de 20 mil habitantes, chamados de mocambos. As pessoas que moravam lá era popularmente falado como mocambos, que era era de origem bantus, que significa esconderijos, né? E que aconteceu aí que nesses quilombos eles não eram assim. Alguns tinham menos estruturas, os quilombos não eram iguais, os quilombos tinham diferentes estruturas, os quilombos tinham aqueles que tinham estruturas de madeira, outros tinham grandes capelas mesmo construídas, já que eram os negros que construíam todas essas igrejas lindas que vocês veem, que vocês vão visitar cidades históricas, aí vocês vão ver aquelas igrejas bonitas, grandes, cheias de ouro, foram feitas por negros africanos, negros afro-brasileiros. Então, essas pessoas era que realizava toda essa obra, toda essa arquitetura. Então, para eles era fácil, dependendo do quilombo, da estrutura que o quilombo tinha, eles podiam fazer grandes construções mais aperfeiçoadas, mais sólidas. Então, tinha vários tipos de quilombos, de todos os jeitos, de várias características. Então, nós vamos ficar por
por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí nós vamos continuar essa aula com uma live e eu vou estar postando para vocês. Tchau!